a Deus, para que o Senhor use o nosso pastor como instrumento de bênção para a nossa vida. E nesta oração você pode dizer: Senhor, fala comigo, fala aquilo que eu preciso ouvir, não o que eu quero, pois o Senhor conhece o nosso coração, e que você possa glorificar a Deus quando o Senhor usar o seu servo para conosco. Amém? Oremos? Amém? Oremos. Pai, já louvamos o teu nome com louvores, e agora, Pai, chegou um momento importante de nós recebermos o alimento da tua palavra, o maná do céu, meu Pai. E aqui estarei, maná, ele chomerai, aleluia, o teu ungido, meu Pai. Usa com poder e com autoridade e fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai, para não errarmos o alvo, e sim ser bênção em tuas mãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, aleluia. A paz do Senhor, meus amados. Amém. Glória a Deus. Hoje pela manhã nós estivemos ali em Dart. Tinha um grupo da igreja de Makinohara, nossa igreja ali agora é em Makinohara. E nós podemos fazer a comunhão entre os irmãos, 3 igrejas reunidas. Ali foi uma bênção, né? Nós podemos sentir a presença de Deus, como também nós já estamos sentindo aqui. E uma das coisas muito importantes para nós termos a profundidade daquilo que Deus quer de nós é aprendermos a palavra dele como é, sentirmos a sua presença e sempre prestarmos atenção naquilo que Jesus Cristo quer de nós. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 20. Não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, mas alegrai-vos antes, por estarem vossos nomes escritos nos céus. E naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e ninguém quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando para os discípulos, disse-lhes em particular: vocês são bem-aventurados, os olhos que veem, que vocês estão vendo. Mas eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, e não viram, e ouviram o que ouvis, e não ouviram. Pode sentar, amados. Ser bem-aventurado é ser privilegiado, é ser abençoado por Deus. E nós somos um povo abençoado, privilegiado, porque estamos em contato com a palavra de Deus. Quantos, amados, hoje não tem essa oportunidade? Alguns querem e não podem. Nossos irmãos aqui na Índia, na China, na Coreia do Norte, nos países muçulmanos, eles correm um grande risco de vida se forem descobertos com um pequeno trecho da Bíblia, ou se descobrir que eles
se tornaram cristãos, isso é, passaram a crer em Jesus e não em Maomé, eles estão correndo risco de vida. Os países onde o comunismo domina, o Deus deles é o Estado, e o governo é que dita as regras, e eles estão avançando no mundo, eles estão avançando na América do Sul, e nós vemos agora os países em volta do Brasil, todos eles contaminados por essa ideologia maldita, diabólica. E estamos vendo em países onde havia liberdade do culto, igrejas sendo queimadas, crentes e também cristãos sendo expulsos do país ou presos e até mortos. O tempo que nós vivemos, houve um problema muito sério no cristianismo em geral. E esse problema foi a superficialidade. A maioria dos crentes hoje estão num estágio de superficialidade. São superficiais. Eles estão apenas na superfície do conhecimento de Deus, da busca das coisas de Deus. Muitos não têm tanto interesse assim pelas coisas de Deus, mas estão e são cristãos. Mas são nominais. Cristão nominal, ele é superficial, ele não tem profundidade no conhecimento de Deus, não agrada a ele estar muito tempo lendo a Bíblia ou indo à igreja, não agrada a ele, acha que muitos dizem que isso é fanatismo, isso é coisa de gente velha e tem outras coisas melhores para fazer, afinal nós temos que viver a nossa vida. Esses, Deus conhece. A esses que são superficiais, o perigo deles é estarem se afastando da verdadeira comunhão com Deus e perderem o privilégio de estar com Cristo para sempre. Se alguém diz que quer estar com Cristo e morar com Ele para sempre, mas se mesmo aqui na terra não tem prazer de estar na companhia da igreja do Senhor para estar se encontrando com Cristo, que tipo de amor é esse que só vem por conveniência ou por necessidade? Quando a gente ama uma pessoa, o desejo é sempre estar perto, é estar com a pessoa. E quando você apenas tem assim algum interesse de conhecer essa pessoa, então você só vai procurar essa pessoa quando ela puder ser útil para você. E muitos vêm para a igreja apenas para que Deus seja útil para eles, para que no culto sejam abençoados por Ele. É errado? Isso não é errado, mas se for só por isso, essa pessoa pode receber até a bênção, mas ele vai ser igual aqueles 9 leprosos que foram curados e não voltaram mais para adorar Jesus. Só um deles que voltou e Jesus salvou ele. Então, quem ganhou mais? Dos 10 leprosos, um somente foi salvo, os outros foram curados. Isso é, receberam a bênção, receberam o benefício. Bênção não significa salvação. Bênção não significa que a pessoa está no reino de Deus. Ela faz parte de um projeto de bênção que Deus, Ele revelou através de Jesus Cristo, que Ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância significa profundidade, significa imersão, significa que a pessoa vai ser cheia, e cheia principalmente do Espírito Santo, que é esse enchimento que vai nos fazer aptos para vencer todas as coisas que estão à nossa volta e que nos atrai para nos fazer esquecer do principal, da prioridade, e nos faz inclusive confundir-nos entre o santo e o profano, o falso e o verdadeiro. Tem muitos crentes que eles ficaram na superfície, eles aprenderam o básico, somente aquilo para eles está bom. Eles não querem se aprofundar. Só que sabe qual é o perigo, amados? É o que está acontecendo com muitos. Estão caindo em falsas doutrinas, em falsos ensinamentos, se distanciando de Deus, perdendo a paz, perdendo a comunhão, perdendo a alegria da salvação. E infelizmente alguns desses já vão ser cortados. Em João 15, Jesus ele deu um alerta aos discípulos dizendo:
eu vos chamei e vos nomeei, para que vocês vão e deis fruto, o vosso fruto permaneça. E ele disse: toda vara que está em mim, essa dar fruto, aquela que não dá fruto ele corta, e a que dá fruto ele faz a poda para que dê mais fruto ainda. Quando nós entendemos isso, amados, nós vamos caminhar em direção ao verdadeiro, à profundidade, à imersão. Nós vamos buscar mais de Deus, mais do Espírito, mais da sua graça. E eu tenho nesses dias pedido perdão a Deus pela minha superficialidade muitas vezes. Eu tenho sido superficial, a Deus, eu tenho que buscar mais a Ti, eu tenho que sentir mais essa sede de buscar mais a Tua presença, de estar mais cheio do Teu Espírito, para que o Senhor possa usar a minha vida. Quantos de nós podemos dizer que estamos assim? E isso, amados, é triste, porque isso é uma maldição. A superficialidade é uma maldição. É algo que atrapalha a edificação da igreja. O povo, quando torna-se superficial, ele acaba não entendendo, e o inimigo, ele trabalha sorrateiramente. Ele vai envolvendo as pessoas, e ele vai atraindo-as para muitas coisas, e ele vai enchendo as pessoas de muitas responsabilidades, e as pessoas vão ter que escolher entre o que ela precisa fazer para que conquiste mais e tenha mais, ou ela escolher o tempo de Deus, aquele tempo que é dado para Deus, ela vir à casa do Senhor para aprender a palavra, para ouvir o testemunho, para ouvir de Deus. Então, os interesses da terra, as necessidades do dia a dia, elas não são erradas, desde que elas não ocupem em nossa vida o tempo de Deus. Quando o tempo de Deus ele é ocupado por essas preocupações, Jesus já advertiu isso em Mateus capítulo 6, quando ele falou sobre a ansiosa solicitude da vida, isso é, a preocupação com comer, beber e vestir. E Jesus disse: o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mas tem algo que vocês precisam entender, Jesus falou. Há muito cansaço, muito sacrifício, muita dor, muito sofrimento para alcançar isso. E muitas vezes é como um saco furado. Parece que o dinheiro que ganhou esse mês acabou antes do tempo certo e não sobrou nada para depois, e tem que buscar, e aí vai mais Zanguiô, vai mais Orestas, vai mais busca por mais e mais, e quanto mais busca parece que menos rende. Aí quando você olha para a Bíblia e vê lá o versículo 33 de Mateus 6, você vai ver: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. É o segredo da vitória de um crente que resolve obedecer uma palavra dita pelo próprio Jesus. Se foi Jesus quem falou, tem um motivo. Se foi Jesus quem falou, é verdade. Se foi Ele quem disse, não vai mudar. Ele pode tudo mudar, os tempos mudam, os costumes mudam, mas a palavra de Deus não. Amém? Então, quando você está muito preocupado com o seu trabalho e acha que não tem tempo de estar na casa do Senhor, ou o tempo que você tem para Deus e para a leitura da palavra, ela está muito curta e você está tão cansado que não consegue nem ler a Bíblia, nem orar, alguma coisa está errada com a tua fé. Você está sendo um falso. Você não está sendo verdadeiro com você mesmo. Está se enganando, você está na superfície. É muito perigoso isso. Hoje em dia, existem muitas formas de engano que o inimigo traz para as pessoas. E
Os pastores não querem falar sobre isso para não irritar os crentes, para não entristecê-los, para que eles continuem vindo na igreja, para que eles continuem dando o dízimo e as ofertas. Irmãos, a nossa igreja não se preocupa com isso. Isso já Deus é que vai colocar no coração de cada um a necessidade da igreja. Deus tem abençoado os irmãos com cultos missionários que nós temos. Hoje nós vemos como Deus tem abençoado essa igreja por causa da missão. Os irmãos não têm falta de nada, mas assim mesmo a gente percebe que tem alguns que ainda não notaram isso. E quando a gente não nota é porque está muito superficial o nosso conhecimento de Deus. É porque o conhecimento de Deus está muito raso. Não há como se aprofundar, a não ser que nós comecemos a orar, ler a Bíblia, jejuar. Isso é, consagrar a nossa vida a Deus, para que Deus fale conosco. E quando você começar a ter esse contato, e esse contato mais íntimo com Deus, você vai notar um poder que vem lá de dentro de você, uma unção, um motivo, uma força que te leva a buscar mais, a querer mais, e você vai ver como Deus começa a mudar a sua vida, as estratégias de vida, as decisões que nós tomamos começam a ser mais acertadas, e nós trabalhamos menos, fazemos menos e temos mais. Deus faz milagres. Mas esses milagres só conhecem, só recebem quem confia, quem crê. E quando você crê, é porque você vai obedecer. E quando você obedece, automaticamente você é abençoado. E essa bênção é do Senhor, ela enriquece, mas não acrescenta dores. Quantas pessoas estão sofrendo hoje? Serviços pesados, coisas terríveis que tem que fazer. E às vezes, humilhado na fábrica, zombado, até mesmo discriminados, mas precisam. Quando Deus disse, eu tenho tudo que você precisa. Eu sou Deus. Se você valorizar, se você priorizar eu na sua vida, você vai ver como as coisas irão acontecer. Na leitura que nós fizemos, Jesus estava vendo uma alegria superficial dos discípulos. Não era uma alegria banal, mas era superficial. Estavam felizes porque eles oravam, os demônios saíam, as enfermidades eram curadas. E Jesus falou que Ele tinha dado esse poder para eles. E Jesus falou, alegrem-se mais pelo fato do nome de vocês estarem escritos no livro da vida. Jesus sempre quis, através de perguntas, através de parábolas, Ele quis trazer para o mais profundo todo crente, todo cristão, todo obreiro, todo servo, para mais profundidade. Porque no começo do ministério, Jesus lidava com os servos, são os discípulos, os servos. Mas depois, no final do seu ministério, antes da cruz, agora Ele lida com os amigos. Ele dizia, já não chamo vocês servos, mas amigos, isso é, mais íntimos agora, mais profundo o conhecimento. A amizade, a consideração estava mais profunda, porque eles conviviam com Jesus. Eles tinham as instruções de Cristo cada dia. Hoje nós não temos mais essa companhia física, como ele disse aqui, muitos reis e profetas quiseram ver o que vocês veem com seus olhos não viram. Isso é, valorizem isso. Se aprofundem. E depois de 3 anos, depois de mais de 3 anos, Jesus fala para os discípulos, já não são mais meus servos, agora vocês são amigos, porque agora nós estamos mais íntimos. E aí então, nós vemos os discípulos, mesmo assim, ainda como amigos, muitas coisas não entendiam, nem mesmo que Jesus ia ser crucificado, nem mesmo que Jesus ia ter que padecer, estranharam, não queriam aquilo, não desejavam aquilo. E tanto é quando Jesus falou que ia acontecer, Pedro disse, não, ninguém vai tocar a mão no Senhor não, então a espada aqui, ó, qualquer coisa, a espada neles. Aí, tanto é que ele tirou a orelha de Malco,
Mas Jesus pegou a orelha e colocou no lugar e disse: Pedro, não é isso? Se eu quisesse, Pedro, eu pediria ao Pai, e Ele mandaria 12 legiões de anjos para me livrar. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Amados, esse conhecimento, essa intimidade, ela precisa ir mais além, ela precisa ser mais profunda. Nós não podemos nos conformar, nos acomodar no superficial do conhecimento de Deus. O profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prosseguir é buscar mais dele, é querer saber mais. Sabe por quê? É muito fácil, é muito bom a gente ouvir a palavra, porque a salvação ela é de graça por meio da fé. A pessoa creu em Jesus, ela é salva, mas existe um progresso na fé. Paulo disse: aperfeiçoai a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação. O que é isso? Quanto mais conhecimento, quanto mais profundidade, quanto mais você mergulha no conhecimento de Deus, mais firme você fica, mais forte a sua fé, mais difícil o inimigo te enganar. Nos caminhos tortuosos da vida você vai passar e nada vai se apegar a você do mundo, nada vai fazer você amar o mundo e o que no mundo há. Porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, se isso é verdade, eu creio que é, porque é a palavra que disse, foi o Senhor quem falou. Por que eu vou amar o mundo? Por que eu vou ficar dividido entre o mundo e a igreja, entre o mundo e Jesus? Então, servos, amigos. Mas Jesus agora, depois que ele é morto, os discípulos começam a ter que refletir em tudo que ouviram, tudo que aprenderam naqueles 3 anos e pouco, e saber o que iria fazer. Mas Jesus tinha dado uma instrução a eles: fiquem em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos de poder. Igreja do Senhor, esse fator é o mais importante que você pode imaginar. Você tem pedido a Deus: Senhor, eu quero mais, Senhor, me enche o teu Espírito, Senhor, faz isso. Mas Jesus, ele deu uma instrução aos discípulos dizendo: vá para Jerusalém, fiquem lá orando, buscando até que vocês sejam revestidos de poder. Nós oramos muitas vezes 5 minutos e já achamos que já devia ter cheio de poder e desistimos. Nós oramos um pouco na igreja e nós muitas vezes desistimos e achamos que não vem poder. Nós chegamos na igreja para orar, muitas vezes estamos tão cansados, ou até tão desanimados, parece que Deus não ouve mais a nossa oração, que ele dorme no plano. Você não dorme, a mente vai para outro lugar. Enquanto a gente está orando, a mente está em outro lugar, está na fábrica, está nas pessoas, está no Brasil, está em outro lugar. É superficial. Quando estamos louvando a Deus, estamos cantando, mas nem mesmo entendendo, ou querendo ver o sentido daquilo que a palavra do louvor está falando, a gente nem sente. Se é para rir, para levantar a mão, em teu nome minhas mãos levantarei, a maioria não levanta. Nem muitas vezes quem está ministrando aqui na frente está cantando, mas não está, porque acabou um livro e não está ministrando, porque não está sentindo. É superficial. Esse louvor superficial Deus não ouve, Deus não aceita, Deus não recebe. Você tem que cantar com o coração. Você tem que louvar com o coração. E a igreja fica superficial também, que olha aqui mecanicamente e responde com o mesmo louvor, a mesma letra. E a gente procura suprir isso pelo barulho, pela música alta. Não adianta. A unção do toque tem que ter unção da vida. Quando os músicos do mundo tocam, eles mexem com a alma, é muito bonito aquele toque, aquele instrumento, aquela qualidade de som. E os drogados, os viciados, eles gostam de barulho, cara, eles ficam doidos. Então o som barulhento, o som de rock é para doidão, é para gente doida que não quer meditar, só quer zoar, só quer aparecer. Mas quando o som é cheio de unção do Espírito, ele mexe, até demônio sai embora. Davi tocava a harpa dele. Aleluia. Da unção do Espírito.
os demônios iam embora, não resistiam ficar, porque havia muito mais do que um toque do instrumento, havia um adorador verdadeiro ali, tocando naquelas cordas. O crente, quando abre sua boca para louvar a Deus, se ele louvar a Deus com o coração também, o louvor sai com unção e abençoa todos. Então não é pela qualidade, pela técnica, não é pelos entendidos de tudo, mas é pela unção que é ministrada através de uma vida consagrada a Deus. Nós precisamos mudar nosso jeito de ver as coisas de Deus. Nós precisamos sair da superfície, nós precisamos nos aprofundar. Porque Deus quer usar essa igreja. Deus quer usar os jovens. Mas onde estão os compromissados com ela? Onde estão aqueles que querem assumir a responsabilidade ou o compromisso que fizeram quando creram em Jesus, se batizaram, prometendo ser fiéis e servir a Deus, e ler a palavra, e viver para o Senhor? Porque o Senhor Jesus disse que quando alguém crê nele, quer ser seu discípulo, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e tem que seguir Jesus, obedecendo a sua palavra. Paulo, ele compreendeu isso, ele disse: já estou crucificado com Cristo, portanto agora já não vive mais eu, mas é Cristo que vive em mim. O sábio aos seus próprios olhos se arroga do conhecimento, quando na verdade nenhum conhecimento teríamos se Deus nos desse. Tudo provém de Deus, tudo provém dele. Se há alguma coisa boa em nós, foi Deus que colocou. Se há algum dom em nós, foi Deus que colocou. Se há algo que presta em nós, foi Deus que fez. E por quê? Porque somos dele. Porque dele e para ele são todas as coisas. E seríamos tão felizes, amados, tão unidos, se nós começássemos a dizer: eu quero essa profundidade, eu quero essa coisa, eu quero. Porque nós fazemos missões, nós alimentamos órfãos, viúvos, leprosos. Deus tem abençoado e prosperado a igreja por isso. Mas são bênçãos materiais, amados. Deus tem mais, Ele quer mais profundidade, Ele quer mais amizade, Ele quer mais comunhão. Ele precisa que a igreja entenda isso. Senão o que vai aparecer em nós é carnalidade, aí vem nervosismo, irritação, brigas, contendas, desrespeitos, insubmissão. A gente olha e diz: eu não concordo, eu não quero, eu não estou nessa aí, então eu não gosto disso. É lógico, o coração está rebelde, não há profundidade de conhecimento de Deus, não há espiritualidade. O Espírito Santo, ele está sendo abafado, porque o ego está aparecendo agora. Eu não quero, eu não posso, eu. Isso é síndrome de Lúcifer. Ele disse isso: um dia eu subirei, nas mais altas nuvens irei, no trono de Deus me assentarei, e como Deus eu serei. É isso. E essa tendência ele colocou no coração do homem, e isso está no seu coração e no meu, precisa ser dominado. Sabe por quê? Quando ele falou para Eva e disse: não, você não vai morrer. Deus disse para não comer que você vai morrer? Não, não. Você vai ser igual a Deus. Você vai ser igual a Deus. O mesmo que ele quis lá no céu, ele agora fala para a mulher: você vai ser igual a Deus. Se você comer, você vai saber o bem e o mal, igualzinho a Deus. E a Bíblia diz que Eva, vendo
que a fruta era desejável aos olhos. E o paladar comeu e também deu a Adão. Deixou-se enganar. Por quê? Porque deixou os argumentos do inimigo. O inimigo, amados, ele não tira o nome de Deus. Ele apenas usa o nome de Deus para enganar aqueles que falam. Está falando de Jesus, está falando de Deus, então deve ser bom. E Satanás falou: Deus, não, você vai ser igual a ele, vai lá. Querer ser igual a Deus. Hoje nós temos essa tendência. Quem de nós não gosta de estar por cima? Quem de nós não gosta de estar no comando? Quem de nós não quer mandar? E quem de nós não se ofende quando alguém quer estar por cima de nós? Quando alguém quer ser superior? Quem não quer? Agora, isso só ele é quebrado quando o Espírito de Deus traz em nosso coração a humildade. Os discípulos estavam se sentindo agora orgulhosos pelo fato de que até os demônios, que eram tão temidos, agora lhes obedecem. Eles oram: nós oramos, os enfermos estão curados. Agora, aí teve dois dos discípulos e falaram assim: Jesus, quer que manda descer fogo do céu e queimar esse povoado que não quis ouvir a nossa palavra? E Jesus olhou, chamando esses dois irmãos, João e Tiago, ele falou assim: olha, vocês não estão entendendo nada. Eu não vim para condenar, eu vim para buscar e salvar o perdido. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Eu vim dar a paz que o mundo não tem. Esse entendimento, amados, que embora do lado de Jesus, caminhando com ele, vendo o que os profetas e reis gostariam de ver e não viram, estando vendo Jesus Cristo, podendo tocá-lo, eles não estavam entendendo a profundidade, porque ainda continuavam na superficialidade. 3 anos e pouco junto com Jesus, na maior escola teológica que você pode imaginar. Só depois que Jesus ressuscitou, eles: agora abriu o nosso entendimento, agora estamos entendendo. Mas hoje, nós não temos essa desculpa, porque assim que você aceita Jesus, o maior professor que podia estar dentro de nós, está conosco, nos ensinando, Jesus deu. Ele disse: o Espírito Santo, esse que da parte do Pai vos enviarei, ele estará convosco, estará em vós, ele vos ensinará todas as coisas. Então ele vai dar discernimento para você, mesmo que você nunca estudou, você vai ver e você vai ter discernimento do que é. Não sei, eu não conheço isso, não sei como é, mas eu sei que isso aí é diferente. Ele disse: ele vos ensinará, vos fará lembrar de tudo que vos ensinei e levará vocês a me adorar. Irmãos, o Espírito Santo é como aquele louvor que a gente canta, é o nosso respirar. O respirar cristão, da vida cristã normal, é esse respirar do Espírito. Espírito Santo, na sua vida, na minha vida, como soltando, quando você solta, é o bom perfume de Cristo exalado de dentro de nós, o nosso coração voltado para as coisas de Deus. Aí você vai dizer, depois de estar lendo a Bíblia, orando, jejuando, você vai dizer: o meu coração ferve com palavras boas. Ferver com palavras boas, só quem é profundo, quem tem intimidade, quem conhece Deus. E Ele quer fazer isso com cada um de nós. Ele dá a oportunidade para cada um de nós. Parece que a gente não entende, mas você fala assim: pastor, mas eu tenho tanta coisa, é tanta dificuldade, é tanto problema, é tudo isso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer, eu não tenho tido tempo. Isso, você não entendeu nada que Jesus falou em Mateus 6. Ele falou assim: o Pai Celestial sabe
Mas, ele falou, busque em primeiro lugar. Então quer dizer, experimente milagres na sua vida, milagres na sua casa, milagres na arrumação da sua roupa, milagres na arrumação da sua casa, milagres nas necessidades do seu dia a dia. Experimente esse milagre. Diga, eu sei que eu preciso arrumar, eu sei que eu preciso fazer, eu sei, mas esse tempo que eu tenho de ir na igreja e adorar a Deus, eu não vou trocar por essa necessidade. Eu vou lá e Deus vai me abençoar. Nós tivemos uma irmã aqui, e era uma irmã que era mãe e viúva e criava uma criança, e ela faltava muito nos cultos, e a gente um dia conversou com ela e perguntamos por que ela não via a igreja muitas vezes. E ela falou, pastor, o senhor não sabe minha vida. Eu chego em casa e tem tanta coisa para fazer, é roupa para lavar, é comida para fazer, é criança para cuidar. Eu falo assim, eu entendo, deve ser muito difícil mesmo, filho. Eu entendo, a gente não te condena não, você está certa. Agora faz do jeito do que Jesus falou. Vamos experimentar, experimente fazer, dê prioridade a Deus, venha aos cultos e veja o que Deus vai fazer. E ela resolveu aceitar o desafio, começou a vir aos cultos de semana inclusive. Aí depois de uns 15 dias ela veio e falou assim, pastor, engraçado. Eu falei, o quê? Olha, eu estou conseguindo resolver tudo, fazer tudo, lavar roupa, arrumar tudo. A minha casa está melhor do que antes, tudo arrumado, e eu estou vindo na igreja. Eu falei, você lembra que você não conseguia fazer sem vir à igreja? Ela falou assim, é verdade. Então veja, irmãos, Deus, Ele trabalha nos pequenos milagres, e dentro de casa, na arrumação da casa, na criação dos filhos, há pequenos milagres que Deus faz quando você prioriza Deus. Quando você dá e sai da superficialidade, porque na superficialidade você tem uma balança que te leva 1 hora para o lado da carne, das necessidades, das coisas da vida, que não é errado, estou dizendo, não é que você vai abandonar tudo agora e vai ficar na igreja, vai estar dentro da sua cama, morar no quartinho ali. Não! Mas você vai dizer, ok, vamos fazer, eu vou orar a Deus, Deus vai me dar sabedoria para fazer esse balanço. Eu preciso aprender mais, eu preciso crescer mais, eu preciso sair da superfície e mergulhar no conhecimento de Deus. E aí então você vai experimentar os milagres de Deus na sua vida. Milagres pequenos, milagres grandes. Milagres das roupas, milagres da casa arrumada, milagres das coisas certas, milagres das decisões corretas, milagres da bênção, da prosperidade, que mesmo com todo o esforço, o sacrifício, suando a camisa cada dia, e agora nessa época mais ainda, não é verdade? Tem alguns dos irmãos que trabalham em lugares que não tem nem refrigeração, só aquele vento, está tudo quente, aí vem o ventilador, joga vento quente na gente. Então, você acaba emagrecendo sem querer, né? Você vai vendo que tudo que você come vai embora, né? E não sobra gordura, não sobra nada, e você chega em casa cansado demais. Tá certo, isso é verdade. Agora, quando você, mesmo dessa forma, você dizer assim, será que é possível isso ser diferente? Irmãos, eu tenho experimentado na minha vida um fortalecimento físico que é acima do normal. Deus, Ele faz esses milagres em coisas, em detalhes, em vida. Quantas vezes eu, indo na igreja, igual como hoje, desde ontem, atividades, e hoje pela manhã, depois viajando para cá, com sono, dormimos um pouco, dormimos daqui a pouco o relógio, pipi, na hora de acordar. Eu falei, mas que coisa, esse relógio é errado, não é relógio, é nós. Mas agora eu estou me sentindo renovado, restaurado. Fiel é Deus, verdade.
Agora nós, para experimentar esses milagres, temos que nos expor, temos que enfrentar, temos que dizer, eis-me aqui, eu vou para isso, eu vou experimentar isso. Porque os discípulos, eles obedeceram saindo para fazer um trabalho, e eles viram os milagres acontecer, ficaram tão estupefatos. Uau, é isso mesmo, a gente fala até, demônio vai embora, em nome de Jesus, ele vai. A gente ora e a pessoa é curada. E Jesus falou assim, estão tão felizes, né? Sim, oh glória! Assim, mas se alegrem mais, que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então vamos experimentar, amados, os pequenos milagres de Deus na nossa vida, para completar essa grandeza de Deus. Disciplinar a nossa vida de uma forma que ela se encaixe na vontade de Deus. Colocar tudo diante de Deus e dizer, o Senhor sabe a minha necessidade, sabe tudo que eu preciso, minhas dificuldades, mas eu vou exercer a minha mordomia. E esse texto vai ser, esse assunto de mordomia vai ser, sábado que vem vai ser falado agora. Eu vou exercer, eu vou usar tudo, porque é Deus que está colocando, Ele quer tirar-nos, amados, desse, sabe, dessa nuvem, que a gente paira, e de repente a nuvem pode, e você cai. Não há estrutura, não tem fundamento, não tem conhecimento, não tem base, é raso demais. Aí qualquer informação que vem, confunde. Qualquer argumento que te jogam é verdade, é isso aí mesmo, por quê? Né? Então eu tenho meus direitos, sim, tem todos os direitos, mas isso está resolvendo o problema? Isso está sendo bom? Isso está deixando você feliz? Ou há um vazio ainda que não foi preenchido? Há algo que parece que nunca está bom o suficiente? Isso vai acontecer sempre enquanto a gente não entender que Jesus é suficiente. E que se eu der primeiro lugar na minha vida para as coisas dele, Ele vai fazer tudo ser no jeito certo. Ele vai acertar a minha vida, vai coordenar. Quando os discípulos queriam mostrar isso, Jesus falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, tudo o Pai me entregou, eu tenho todo o poder, tá? Agora tem uma coisa, ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e agora sim, agora entre nós, você e eu, e aquele a quem Ele quiser revelar. Então é possível você ter um conhecimento de Deus, porque Jesus falou que aquele a quem Ele quiser revelar, Ele quer revelar para quem? Para todos nós. Mas para que Ele revele esse mistério, você precisa começar a mergulhar em águas profundas. E a melhor coisa para mergulhar em água profunda é a vida o hábito da oração e leitura da Bíblia, depois o jejum, a consagração ao Senhor, e aí então você vai começar a entrar nos mistérios de Deus, a profundidade espiritual, e vai começar a ver as revelações de Deus, quando Ele diz, clama a mim e te responderei, te mostrarei coisas grandes e firmes, que você não sabe, e isso é a verdade revelada de Deus para nós, através da própria palavra, não é diferente, não tem nada de novo aqui, essa novidade revelada já está na Bíblia, então já está escrita, só que muitas vezes nós ficamos no superficial, nunca vamos pegar isso. Na escola, quando você está estudando, se você quiser conhecer todas as técnicas, todas as chaves da matemática, você precisa saber fazer todas aquelas regras das contas. Se você